O mesociclo inicial, como o próprio nome diz, ele dá a entender que é alguma coisa que acontece no início. Dependendo da literatura, a gente vê como inicial ou introdutório. Bom, inicial, introdutório e também de incorporação. Então a gente precisa entender agora esses nomes, né? Então, o mesociclo inicial, ou de incorporação, ou de introdução, pelo próprio nome, dá a entender que é alguma coisa no início. Se a gente for ler ali a descrição que está embaixo, ó, primeiro mesociclo da fase básica. Porque qual é a ideia? Se o indivíduo está voltando do destreino, se a gente está começando um macrociclo, é porque possivelmente ele está voltando das férias, ou porque ele está começando um segundo macrociclo, que é a continuação de um macrociclo anterior. A gente pode ter dois macrociclos juntos, um do outro. Pensar que a gente vai fazer um macrociclo que é semestral. No primeiro semestre eu tenho um macrociclo, eu não tenho transição, porque a transição não é obrigatória. Eu posso não ter transição e começo direto um outro macrociclo. Esse primeiro macrociclo faz sentido, porque como ele está voltando das férias, que a gente comece com o mesociclo inicial. O segundo, como ele não está voltando das férias, ele não precisa ser inicial. A gente poderia começar direto com o mesociclo básico. Mas o mesociclo inicial, de incorporação ou introdutório, ele está lá no início da nossa periodização. Vou voltar lá no nosso desenho e vou chamar esse mesociclo aqui, ó, introdução, incorporação, alguma coisa nesse sentido. Legal a linha de raciocínio, pessoal? Pelo que eu falei para vocês, a gente precisa pensar o macrociclo para depois pensar, beleza, Cláudio, para depois pensar a nossa aula. Existem alguns estudos que avaliam alguns marcadores sanguíneos e hormonais, né, em função do treinamento. E eles percebem o seguinte, olha que interessante, mesmo que nesse primeiro mês ou nessas primeiras semanas o treino seja fraco, e eles descrevem isso no trabalho, o treino ele é fraco, ele tem baixa intensidade, muitas vezes até tem baixo volume, a maior parte dos marcadores relacionados a estresse estão elevados. Às vezes mais do que no segundo mesociclo, na segunda, terceira, quarta semanas, onde o treino é mais intenso. E qual é a justificativa para isso? Justamente esse retorno ao treinamento. Como o indivíduo estava sem treinar, ele estava lá em casa vendo televisão o dia inteiro e de repente ele está treinando, você tem algumas alterações fisiológicas que inicialmente são negativas. É o processo ou é a continuidade do treinamento que vai fazer com que as adaptações aconteçam e aquilo que era para você um estresse deixa de ser. Voltando ao caso da Nayara, o estresse ele pode ser físico, emocional, de composição, mudança de composição corporal, qualquer coisa nesse sentido. Então esse mesociclo inicial ele é importante. Esses estudos que eu li são com atletas de excelente desempenho, mesmo com esse grupo que é altamente treinado, o fato dele entrar de férias justifica que o início do macrociclo seja com cargas de baixa intensidade, mas mesmo assim, por causa do destreino, tem algumas liberações de estresse relacionado, de hormônios relacionados ao estresse, por exemplo. Bom, a gente tem que descobrir agora, como eu falei com vocês, o nome que nós daremos para cada um desses outros, era para ser uma interrogação, dos outros mesociclos que estão faltando. Vamos voltar lá na nossa descrição. Beleza, mesociclo básico, que pode também se chamar de desenvolvimento, ou a gente pode ter um básico estabilizador. Eu falei para vocês que a intenção principal da fase de preparação geral é desenvolver, é adquirir uma forma esportiva. Então parece fazer sentido que a maior parte dos mesociclos você tenha a intenção de desenvolver alguma coisa, sejam chamados de mesociclo de desenvolvimento ou básicos de desenvolvimento. Concordam, pessoal? A gente vai perceber que é o seguinte, o miolo do nosso macrociclo ele será composto por diversos mesociclos, que são momentos, podem ter de 3 a 6 semanas, com características de desenvolvimento. O que justificaria um mesociclo básico estabilizador? Aquilo que eu falei para vocês, a gente não tem que ter a ilusão de que o desempenho vai sempre melhorar ou de que você consegue sempre aumentar a sobrecarga. Não, o cara não é uma máquina. A gente precisa criar sobrecarga e parar um pouquinho. Cria sobrecarga e para um pouquinho. Cria sobrecarga e para um pouquinho. Então essa seria a ideia do mesociclo básico estabilizador.
você pensar em algum momento, se for o caso, porque ele não é obrigatório, o estabilizador, você pensar em algum momento do seu macrociclo que talvez ele seja interessante. Principalmente se o macrociclo for muito longo. Você às vezes já aumentou bastante a carga de treinamento, você elevou bastante as condições de que ele não conseguia fazer, agora ele consegue fazer. Você tem que estabilizar aquilo, você tem que manter essas condições. A gente poderia pensar aqui, ó, por exemplo, colocar esse mesociclo como de desenvolvimento, estabilizador. Só para poder caracterizar, para vocês entenderem a ideia. Eu preciso obrigatoriamente desse estabilizador aqui? Não. Se eu quiser, ao invés de colocar um estabilizador, eu poderia ter outro de desenvolvimento. Qual seria uma outra opção? Um mesociclo que está lá na lista também, que é o mesociclo de controle. Eu poderia colocar um mesociclo de controle. Qual é a intenção do mesociclo de controle? Você ter situações no próprio treino que te permitam avaliar a capacidade de desempenho do seu nadador, do seu atleta. Isso é interessante, é importante pelo seguinte, muitas vezes a gente é convidado para fazer algumas coisas um teste, uma avaliação, uma filmagem, uma coisa nesse sentido, e o treinador, por mais que ele queira, ele entende que aquilo está fazendo ele perder tempo. Fazer aquele teste que é importante para ele saber se o comportamento do nadador está adequado ou não, ele acha que é perda de tempo. Por que ele acha que é perda de tempo? Porque ele não colocou isso como parte do seu objetivo de treinamento. Então você vai entender, pela proposta que eu estou apresentando para vocês. Eu tive um primeiro mesociclo inicial, 2 de desenvolvimento, e eu quero saber, beleza, o que aconteceu? Eu posso ter um mesociclo de controle. Lembrando que os mesociclos podem ter de 3 a 6 semanas, o que a gente poderia pensar aqui? Só para a gente se empolgar mais ainda. Eu poderia ter esse primeiro mesociclo de 3 semanas. Eu entendo que eu não preciso muito mais do que isso para o cara voltar a ter ritmo. Para poder ficar quadradão aqui, esses outros 2 mesociclos podem ser de 4 semanas. E esse último aqui de controle pode ser novamente de 3 semanas. Legal a proposta, pessoal? Então percebam que tem uma lógica por trás das coisas. Vamos pensar no específico. No específico, eu tenho novamente aqui um de desenvolvimento. E eu poderia, se eu quisesse, dependendo da realidade do que foi meu treinamento, colocar aqui como novamente de controle ou estabilizador. Poderia optar por um ou pelo outro. Então, o que eu avaliei, que está no mesociclo de controle, lá nesse quarto mesociclo, é uma coisa. O que eu vou avaliar, se fosse o caso, nesse segundo mesociclo de controle, é outra coisa. E aqui no final ficaria o nosso mesociclo, deixa eu mudar a cor, e aqui no final ficaria o nosso mesociclo de recuperação. Isso aqui é o desenho do nosso macrociclo.